Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Programa Pauta Social, trazendo assuntos importantes da nossa linda Gaspar. Estamos chegando no final do ano, mas seguindo firme e forte nesse programa que tem trazido tantos debates. Quero agradecer aos nossos parceiros desse programa, essa primeira temporada juntos. Meu muito obrigado a todos. Aparece a propaganda deles aqui ao lado. E hoje nós vamos ter um programa importante com o presidente do Sintraspug, que é o Sindicato dos Servidores Públicos aqui da nossa Gaspar, Jefferson Debus, o meu amigo, conheço a família dele e aceitou o convite de estar aqui conosco. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço. Aproveite esse momento então para se apresentar para a nossa comunidade. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Jefferson Debus. Fui acolhido aqui por Gaspar em 1990. Sempre convivi aqui no município, a partir daí não saí mais aqui de Gaspar. Trabalho na prefeitura desde 2006, julho de 2006. E sou formado em Direito, com especialização em administração, em Direito Administrativo e Gestão Pública. Então essa basicamente é o resumo da minha trajetória. E feliz papai de 3 crianças, né, Sim, Jefferson? Aí a família, construir família. A minha esposa eu conheci na prefeitura de Gaspar, então tem toda uma história, né? Prefeitura eu conheci eu conheci a minha esposa, já tenho 3 filhos, sendo 2 meninos e uma menina. A última agora, né? Recente, então papai fresco. Que legal, parabéns. Abraço para a Bruna, tua esposa, que trabalha na Polícia Militar de Santa Catarina. Faz um excelente trabalho e já esteve aqui conosco sendo entrevistada. Jefferson, eu queria que tu falasse um pouquinho, tu hoje à frente do sindicato, o que é ser servidor público? Vamos lá, excelente pergunta. Existem muitos paradigmas em torno do servidor público. Se formou uma indústria para vender cursos para preparatório e por trás disso se criou uma fantasia de que o servidor público é uma pessoa que vai trabalhar buscando estabilidade tanto na carreira como financeira. E na verdade, a gente analisando o histórico do servidor público, essa nomenclatura surgiu em 1988. Até então não era servidor público, era conhecido. Esse trabalhador vinculado aos órgãos governamentais era conhecido como funcionário público. E a Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, trouxe essa mudança de nomenclatura para servidor público. O nome é basicamente explicativo, mas é aquela pessoa que se dedica a prestar um serviço público, principalmente na ponta, diretamente para a população. Eu costumo dizer que o servidor público é aquele trabalhador que faz uma entrega direta para a sociedade. Na maioria das áreas, na maioria das políticas públicas, é necessária a atuação do servidor público para fazer essas entregas. Então, eu acho que ser servidor público é isso. É cumprir essa função social de servir a sociedade naqueles momentos em que ela mais precisa, nas suas carências. Que bacana, Jefferson. Parabéns aí pela tua explanação. Mandar um abraço para os servidores públicos. Tem muito servidor, muito comprometido com a nossa sociedade e nomear a Valdir Estanque Pamplona, mais de 20 anos em Gaspar, faz um grande trabalho na habitação do município. Jefferson, eu sei que o governo Kleber Vandal iniciou em 2017, tem discutido desde o início do governo um plano de cargos e salários para o município e eu sei que esse plano já foi dialogado, foi apresentado para os servidores públicos e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse plano e sobre, então, as contrapropostas que o sindicato e os servidores trazem para o executivo municipal. Vamos lá. Em relação ao plano de carreira, o momento é oportuno para a gente fazer essa discussão. Desde o começo da gestão do prefeito Kleber aí, ele já colocou isso como um dos objetivos da gestão dele em fazer isso. E agora se concretizou sendo apresentado. Foi apresentada uma proposta, o Sintraspug analisou, junto com os servidores,
fizemos uma reflexão interna e estamos providenciando uma contraproposta para apresentar para o Executivo. Essa contraproposta já está elaborada, a gente já apresentou em Assembleia Geral. Agora a ideia é difundir ela com todos os servidores para que os servidores conheçam, tenham acesso a ela e passem a fazer a defesa, ou seja, criem uma identidade com a proposta que foi, com essa contraproposta que foi elaborada pelos servidores junto com o sindicato. Eu achei muito bacana, Jefferson, para a população entender quantas diferentes profissões temos no serviço público, porque falassem no papel social do servidor público, a educação, a saúde, o trânsito da cidade, enfim, a gente se depara com o serviço público a todo momento. Tudo aquilo que é de graça, que a pessoa recebe, essas entregas que tu falasse, são do serviço público e vem do imposto que a gente paga enquanto cidadão, retorna então os serviços para a nossa população. Às vezes pode ser terceirizados, mas geralmente são serviços diretos a partir da administração pública, do Poder Executivo. Eu queria então que tu falasse para as pessoas entenderem a dimensão do serviço público no município de Gaspar. Bom, a Prefeitura de Gaspar hoje, eu acredito que é a maior empresa do município, pelo menos em número de funcionários e em complexidade. Hoje dentro do município de Gaspar são muitas carreiras, muitas especialidades diferentes. Especialidades que vão desde trabalhos menos complexos até outros que são muito complexos e exigem mesmo da pessoa muita dedicação e estudo para poder exercer a sua função corretamente. Sem contar na responsabilidade que cada um tem dentro do desenvolvimento do seu trabalho. Então, vão de trabalhos desde da ponta de quem faz a limpeza até pessoas que assinam, fazem projetos, assinam relatórios contábeis, fazem parecer jurídico. São diversas carreiras, dão parecer médico, parecer lá na assistência social. Então, assim, uma dimensão de carreiras enorme. Se forem analisar ali, deve girar em torno aí de 80 ou 90 carreiras dentro do município. Olha então, só quanta diversidade de profissões. E voltando ao plano de cargos de salários, tu poderias então, nessas contrapropostas, falar de forma geral alguns pontos importantes que serão apresentados ao prefeito Kleber, ao vice-prefeito Marcelo Brick, enfim, a administração municipal e os vereadores posteriormente? Sim, a nossa contraproposta ela possui basicamente 4 eixos. O primeiro é relacionado às alterações estatutárias. Os servidores definiram em Assembleia Geral que não é o momento adequado para a gente fazer alteração estatutária. Até porque a proposta é que a gente faça alteração no plano de carreira. Então são 2 leis diferentes, são 2 coisas que devem ser analisadas separadamente. Então a gente acha que não é o momento agora, saindo da pandemia, onde o servidor se mostrou tão necessário para a sociedade, a gente fazer ou aceitar, discutir a retirada de direitos que foram conquistados historicamente e que não tem nada a ver com a carreira do servidor. Então, em relação às alterações do estatuto, o servidor se posicionou contrário às alterações propostas pelo governo. O segundo eixo é relacionado à progressão. Os servidores estão propondo para o Executivo a criação de uma progressão vertical para todas as carreiras. O que seria essa progressão vertical? Seria uma espécie de valorização para o servidor que vai buscar especialização através de estudo. Então, pelo nível de escolaridade do servidor. Aquele servidor que eventualmente passou num concurso que é de nível fundamental, mas que por conta dele foi lá e fez o ensino médio, que fez uma graduação, que fez uma especialização. Valorizar esse servidor que está qualificando o trabalho dele dentro da administração e que muitas vezes está sendo aproveitado até em outras funções para o Executivo, trazendo economia de recursos para a administração. Então não são raros os casos aí de servidores que são reaproveitados, tanto em cargo comissionado como em função gratificada, por conta da qualificação adquirida ao longo do tempo e da experiência adquirida no serviço público.
Então, a ideia da progressão vertical é valorizar esses servidores e incentivar que o servidor continue estudando. Porque independente do cargo que ele passou no concurso, qualquer estudo que ele agregar, ele vai desempenhar o trabalho dele com melhor qualidade. Então, esse seria o objetivo da progressão vertical, para todas as carreiras. Em relação à progressão horizontal, os servidores optaram por manter a progressão vertical, da forma como foi proposto pelo Executivo, só discordando dos percentuais. Horizontal. Horizontal, desculpa. Progressão horizontal. Só discordando dos percentuais. A gente propôs um percentual de 3% a cada letra. Ou seja, para que serve essa progressão horizontal? Para que a pessoa, quando vai fazer o serviço, um concurso público, ela saiba onde ela vai começar e onde ela vai terminar a sua carreira dentro do serviço público, se ela cumprir alguns requisitos. Então, em relação ao percentual, a gente está propondo 3% no mínimo, que é o mínimo da atual carreira do município. Estamos propondo o período aquisitivo de 3 anos, da forma como o Executivo apresentou na proposta deles. Estamos também exigindo, concordando com a exigência de carga horária mínima de curso dentro do período aquisitivo para o servidor poder progredir na carreira. E também uma avaliação de desempenho, no mínimo, boa para poder progredir na carreira. Isso a gente concorda com a proposta apresentada pelo Executivo. E o outro eixo, o terceiro, seria em relação à avaliação de desempenho. Então é o seguinte, hoje não existe essa avaliação de desempenho no município, por mais que ela esteja prevista na Constituição desde 1999, no município de Gaspar ela não está implantada. Seria a criação de uma nova cultura. No entanto, a gente entende, a nossa proposta gostaria que essa avaliação de desempenho fosse regulamentada por lei e não por decreto, como o Executivo está propondo. A gente gostaria que tivesse definido na lei os critérios objetivos de como seria elaborada essa avaliação, de como é que ela iria funcionar, quais seriam uma justificativa para cada um daqueles conceitos, ou seja, a chefia teria que justificar qual seriam os motivos de estar dando a nota principalmente negativa para o servidor, e que tivesse previsto na lei de que forma que o servidor vai poder exercer o contraditório e ampla defesa e como funcionaria uma fase recursal. Ainda em relação à avaliação de desempenho, a gente gostaria que que ela fosse processada por uma comissão paritária, onde estejam pessoas da administração e representantes do servidor público, através do sindicato, para poder processar isso e ter um órgão autônomo para fazer essa análise, não ficar diretamente na chefia processar essa avaliação de desempenho, que a chefia já vai avaliar. Além de discordar em relação aos pesos, a gente entende que ela tem que ser uma avaliação 360, a metodologia 360, onde a pessoa se autoavalia, a chefia avalia ela e os colegas avaliam, com uma paridade de pesos ali para poder avaliar. E o quarto e último eixo seria aí reivindicações de cada uma das carreiras, que aí entra a complexidade desse monte de carreiras que existe no município hoje, que teria que ser analisado cada caso, porque tem situações muito pontuais que precisam ser observadas com o servidor que tem a experiência e que conhece as necessidades do serviço público ali na ponta. Parabéns, Jefferson, para toda a equipe do Centraspulg, porque realmente é um trabalho árduo, difícil, audiências públicas, e eu quero citar 2 exemplos para o público que vai nos assistir aqui no programa Pauta Social, que nos acompanha, Você que está nos assistindo pode estar curtindo, compartilhando esse programa pelas redes sociais com seus amigos. 2 pontos importantíssimos. Quando um servidor tem a experiência, quando o Jefferson falou do eixo da progressão vertical, tem experiência e tem estudo, tem conhecimento, investiu nos seus estudos, esse servidor tem que ser valorizado. Sabe por quê? Porque abre concurso em outros municípios, Blumenau, Brusque, Itajaí, e o município perde um grande servidor público para outros municípios, como já aconteceu muitas vezes, Perder pessoas de qualidade, já com experiência e com a qualificação. E outro exemplo, Jefferson, governo do estado, uma forma, acredito que eleitoral, já visando as eleições do ano que vem, aumentou o salário dos professores para R$5.000.
O município de Gaspar vai perder grandes professores em caráter temporário, sim, mas os professores estão na linha de frente também, dando aula junto com os efetivos, para o estado de Santa Catarina, porque eles vão dar aula nas escolas estaduais da nossa região. Teve recorde, então, de inscrições no processo seletivo do estado por causa dos altos salários que o estado colocou. Então, nós temos que valorizar o serviço público, porque, como eu falei agora, o exemplo da educação, nós vamos perder bons professores. E aí eu pergunto para vocês, não precisa ir longe, quem vai ficar? Estão entendendo? Então nós precisamos investir sim na educação, e quando a gente fala investir em educação, em saúde, em assistência, nas políticas sociais, e investir nos profissionais que estão na linha de frente nessas profissões. Jefferson, eu só queria que tu falasse, para nós encerrar nosso pauta social, alguns desafios que nós temos pela frente enquanto serviço público, enquanto humanidade, passando por esse momento tão difícil ainda de pandemia. Bom, o principal desafio nosso hoje é o debate sobre o plano de carreira, por conta da dimensão e da complexidade que envolve esse debate, né? Envolve uma questão fiscal, envolve não só os próximos anos, mas pelo menos o nosso último plano de carreira está com 30 anos aí de vigência. Então, assim, nós estamos falando a longo prazo mesmo, e que precisa ter uma análise bem detalhada, porque uma injustiça cometida agora, depois para corrigir, é um problema sério. Então, assim, sem dúvida o plano de carreira é o nosso principal desafio, mas a pandemia nos trouxe uma série de reflexões que são importantes e que certamente vão mudar nossas relações de trabalho. Então, tem uma série de coisas que surgiram aí que vão se tornar pauta, vão se tornar discussão no próximo ano. Nós já estamos elencando algumas delas, mas eu acho que a principal é em relação a trabalho remoto, a convivência com esse vírus, que a gente não sabe de que forma que ele vai se comportar, tudo ainda é experimental. Então, assim, são alguns dos desafios que tem aí pela frente, mas boa parte do próximo ano nós estamos guardando para discutir o plano de carreira, porque vão ser algumas reuniões com os servidores para tratar desse assunto ainda. Muito obrigado, Jefferson, e muito obrigado você que nos acompanhou em mais um Pauta Social. Até a próxima semana. Tchau, tchau.